Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre sílaba e encontro vocálico. Primeiramente, vamos entender o conceito de sílaba. Sílaba é um grupo sonoro formado por um ou mais fonemas. Fonema significa som. Então, a sílaba é formada por um ou mais sons pronunciados em uma única expiração. Lembre-se que toda sílaba tem por base uma vogal, portanto, não existe sílaba sem vogal. Aqui eu coloquei como exemplo uma palavra simples, a palavra macaco. Ela tem 3 sílabas e observem que ao pronunciar essa palavra eu uso 3 expirações e eu vou separar cada sílaba de acordo com a forma que elas são faladas, de acordo como a palavra é pronunciada, macaco, certo? Observe que cada sílaba tem uma vogal. A vogal é a base da sílaba. Dando continuidade, aqui eu coloquei outro exemplo, a palavra cidade. Também é uma palavra que tem 3 sílabas. Então, para pronunciar cada um desses conjuntos de fonemas, você soltou o ar no impulso de voz. Esses conjuntos de fonemas, esse conjunto de sons, nós vamos chamar de sílaba, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Quando a palavra possui apenas uma sílaba, eu vou dizer que essa palavra é monossílaba. Mono significa uma sílaba. Aqui como exemplos, nós temos a palavra pé, fé e céu, tá bom? Como palavras de sílabas, que são palavras que têm 2 sílabas, eu tenho a palavra café, Pelé e livro. Palavras trissílabas, como o próprio nome, a nomenclatura nos dá a ideia, é uma palavra formada por 3 sílabas, tá bom? Observem a palavra escola, cafezal, 3 sílabas. E por último, nós temos as palavras polissílabas. Poli significa muitos, Então, dessa forma, as palavras polissílabas têm 4 sílabas ou mais. Aqui como exemplos, nós temos a palavra agradável, que tem 4 sílabas. A palavra paroxítona, que tem 4 sílabas também, certo? Agora nós vamos observar esse conjunto, Observem esse conjunto e pensem aí em casa. Esse conjunto é formado por vogais ou por consoantes? Pensaram? Todo mundo já sabe, não é? Resposta bem fácil. Ele é formado por vogais. Só que dessas vogais, de acordo com a análise fonológica, com a análise dos sons da nossa língua, as vogais podem ser classificadas em vogais e semivogais, que é o que nós vamos ver agora. A vogal é o som mais forte de uma sílaba. Geralmente, a vogal vai ser representada pela letra A, tá bom? O A é sempre vogal. E a semivogal é o som do I ou do U quando pronunciados de forma fraca. Uma semivogal aparece em uma sílaba acompanhada de uma vogal. Então, recapitulando. O A, como exemplo aqui na palavra água, é sempre vogal porque o som do A é bem forte. Observem, água. O som do A sempre soa mais forte que o som do U nessa palavra. A palavra réu, o E já funciona como vogal e o U como semivogal. A palavra dia, o A é a vogal e o I é a semivogal, porque o som do I é um pouco mais fraquinho. Na palavra pai, observem que o som do A é bem forte e o som do I é mais baixo, tá bom? Então, recapitulando aqui o que eu acabei de dizer a vocês. O A será sempre vogal, o I e o U geralmente
quer dizer que não sempre, em algumas exceções, ele pode ser vogal, mas a maioria das vezes os dois, tanto o I como o U, serão semivogais, porque terão um som mais baixo, mais fraquinho, tá certo? Agora nós vamos observar os encontros vocálicos. Observem essas palavras. Leiam comigo, tá bom? Acompanhem comigo. Jardineiro, viagem, recreio, Paulo, polícia e saguão. Quando as vogais, que são as vogais que têm um som mais forte, mais alto, e as semivogais se encontram em uma palavra, dizemos que ela apresenta o encontro vocálico. Então, o encontro vocálico é o encontro de duas vogais. A vogal que tem um som um pouco mais alto e mais forte, e as semivogais que tem um som um pouco mais baixinho, certo? Quanto à classificação dos encontros vocálicos, porque eles são divididos. A propósito, esse conteúdo ele está disponível no livro de vocês, módulo 2, páginas 57 e 58, tá? Continuando aqui. Quanto à classificação do encontro vocálico, ele pode ser classificado em ditongo, que é quando eu tenho uma vogal e uma semivogal juntas, tá? Elas ficam juntinhas na mesma sílaba, então nós vamos chamar esse encontro vocálico de ditongo. Eu tenho vários exemplos aqui. A palavra raiva, observem que o A ficou juntinho do I. O A, que é sempre vogal, quando ele vem ao lado aqui do I, eu já sei, como o som do I é mais baixo, é mais fraco, ele é uma semivogal. A palavra peixe, o E vai ser a vogal e o I é a semivogal. É só vocês repetirem comigo essas palavras em voz alta, para vocês ouvirem os sons das vogais e das semivogais. A palavra louça, observe que o som do O é mais forte, mais alto. Louça, que o U. Então, o O é vogal e o U semivogal. Caixa, A vogal e semivogal. Coisa, O vogal e semivogal. Órfão, A vogal, O semivogal e o quase, tá? Agora nós vamos ver mais uma classificação, que são os tritongos, né? O tritongo ocorre quando eu tenho 3 elementos, quando eu tenho uma vogal, um som baixo e fraco, uma vogal, um som alto e forte, e outra semivogal. Tudo isso fica juntinho em uma única sílaba. Essas palavras que tem aqui podem demonstrar isso. A palavra saguão, Uruguai e averiguei, tá? E agora, por último, nós vamos falar sobre o hiato. O hiato ocorre quando duas vogais, duas que têm um som alto e forte, se separam, quando eu vou fazer a separação silábica, e ficam em sílabas diferentes, porque o som é bastante forte e eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Quando vocês verem aqui acentuado, você já vê, mesmo sendo o I e o U, que geralmente são semivogais, ele se torna uma vogal, tá bom? Relembrando, o A é sempre vogal, o I e o U geralmente são semivogais, mas em algumas palavras ele será vogal, principalmente quando eles vierem assim, ó, acentuados, tá bom? Tanto com acento agudo como circunflexo. E eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar disponível no bate-papo do aplicativo, tá? Um grande abraço e até a próxima!